Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 7 de julho de 2022. Daqui uma semana, dia 14 de julho, Marcos Valério comparecerá à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados para esclarecer a sua nova e recente delação à Polícia Federal, destampando mais uma vez o até hoje mal explicado e não resolvido assassinato do prefeito Celso Daniel e a questão das relações cabulosas entre o PT e o crime organizado. A imprensa está querendo abafar, mas nós não podemos deixar e é por isso que eu vou falar disso hoje aqui nesse vídeo, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. É a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises que eu entrego aqui já há mais de 2 anos. Vamos lá, gente. Quem acompanha o canal há mais tempo, o canal está crescendo, tem gente nova, desculpem a repetição, já se acostumou a me ouvir falar da importância de refrescar a memória do povo brasileiro sobre os escândalos de corrupção e o desastre econômico que foram os governos petistas. Eu sempre digo aqui que, infelizmente, o povo brasileiro, uma parcela expressiva da população brasileira, justamente os eleitores que definem o resultado de uma eleição, se informa mal sobre política e se informa com informações de baixa qualidade, não conecta o desastre econômico e o petrolão que aconteceram no governo da Dilma com o Lula, sim, por incrível que pareça, isso é verdade, muito menos se lembra do Mensalão, o primeiro grande escândalo de corrupção acontecido no primeiro mandato do Lula, do qual Lula escapou de um impeachment por obra e graça do PSDB. Fernando Henrique Cardoso mandou os tucanos a morcegarem e não empicharem Lula naquela oportunidade. Vejam só do que teríamos nos livrado se o PSDB fosse de fato um partido de oposição. Eu vinha imaginando aqui, trabalhando com a ideia de que a gente ia ter que fazer pesquisas na internet, são necessárias, têm que ser feitas, resgatar a memória daqueles escândalos, fazer vídeos sobre isso e como a imprensa está protegendo o Lula e não faz esses assuntos virem à tona, que caberia aos canais da direita, a mídia alternativa da nova direita brasileira, cumprir esse papel de trazer de volta as informações à tona. Jamais imaginava que nós seríamos presenteados com essa nova delação do Marcos Valério. Por que a delação do Marcos Valério é importante? Primeiro porque o escândalo que envolveu o assassinato do prefeito de Santo André e o Mensalão, que foi um escândalo de compra de deputados com malas de dinheiro no plenário até do Congresso Nacional, aconteceu no governo Lula. Portanto, trazer esse escândalo à tona, apertar esse furúnculo, fazer o pus da podridão petista surgir perante os olhos da opinião pública é fundamental, porque resolve essa dicotomia, essa dissintonia na compreensão do povo brasileiro e a conexão que é necessário fazer mentalmente para as pessoas perceberem que a corrupção e o desastre econômico que aconteceu no governo da Dilma já existia e tinha começado no governo do PT. Aliás, em se tratando de corrupção, os esquemas do PT são muito antigos. Como a primeira etapa de chegada ao poder do PT foi nas prefeituras, os esquemas de arrecadação ilegal de dinheiro para as campanhas do PT, o financiamento político do PT, acontecia com empresas de ônibus, empresas de lixo e com o jogo do bicho. Me lembro ainda lá quando o Olívio Dutra governou o Rio Grande do Sul entre 98 e 2002, antes da eleição do Lula, que ele justamente perdeu a reeleição, entre outras coisas, porque explodiu um escândalo envolvendo PT e jogo do bicho lá no Rio Grande do Sul. Então eram as 3 fontes de arrecadação. Acontece que os petistas chegaram à conclusão que eles nunca conseguiriam arrecadar dinheiro suficiente para eleger o Lula,
arrecadando apenas nas prefeituras, que a quantidade de dinheiro arrecadada com esse método permitia apenas eleger prefeitos, eventualmente governadores. E aí eles partiram para botar os sindicalistas dentro dos fundos de pensão. Os fundos de pensão das estatais têm cadeiras lá destinadas aos representantes dos funcionários, e a partir dali eles começaram a cobrar propina para direcionar investimentos dos fundos de pensão. Quem acompanha a imprensa sabe no detalhe que vários desses fundos de pensão da Petrobras, dos Correios, da Caixa Federal quebraram justamente porque a gestão dos petistas foi irresponsável. O objetivo das aplicações financeiras que eles faziam, que deveria ser a maior rentabilidade para garantir a aposentadoria dos funcionários, foi desviado para investimentos com perdas para arrecadar dinheiro por fora para as campanhas do PT. E depois todo mundo sabe, quando eles chegaram de fato ao poder, o que eles fizeram com as estatais, com as verbas públicas, com a Petrobras, com a Eletrobras e assim por diante. Mas, como eu disse, o povo brasileiro não tem memória disso. Aliás, existe uma camada inteira dos eleitores brasileiros, são mais de 2 milhões de novos títulos de eleitores, de gente que está com 16, 18 anos agora e que era criança, pré-adolescente, quando aconteceu o Mensalão. Então, esse episódio envolvendo a delação do Marcos Valério é fundamental. E o fato de que Marcos Valério será levado à Câmara dos Deputados para depor, para repetir perante as câmeras tudo o que ele disse à Polícia Federal e abreviadamente disse naquela matéria que a revista Veja divulgou, ganhará maior amplitude midiática. Eu não tenho nenhuma esperança com a Rede Globo, né? Nada do que tem saído sobre essas relações cabulosas do PT com o PCC é notícia na Globo. Foi aquele episódio lá do contador do Lula, que lavava dinheiro do PCC com empresas de ônibus e que teve os bens sequestrados, o mesmo contador do Lula, do filho do Lula, do advogado do Lula. Tem empresas do filho do Lula registrada no endereço do escritório de contabilidade desse cidadão, nada na Globo, né? Depois, o caso do Marcos Valério, a mesma coisa, né? Saiu na Veja, repercutiu na internet, repercutiu em emissoras de TV não alinhadas com a Rede Globo, nada na Rede Globo, que infelizmente, apesar de estar quebrando, ainda é a emissora de maior audiência. Nada no Globo, o jornal Globo, nada nos veículos da Rede Globo. Então, esse episódio da ida do Marcos Valério, dia 14, nos oferece uma oportunidade ímpar. Estou fazendo a minha parte aqui no canal, trazendo a público as informações necessárias e é fundamental que elas cheguem ao povo brasileiro. Então, o caso do Marcos Valério é basicamente o seguinte: ele era dono de uma agência de publicidade em Minas Gerais e um dos canais de desvio de dinheiro público do PT passava pela publicidade governamental. Então, as licitações das agências de publicidade eram sobretaxadas, né? Tinha um sobrepreço, e esse sobrepreço era distribuído em dinheiro vivo para comprar deputados no plenário da Câmara dos Deputados. Curiosamente, a tecnologia foi desenvolvida pelo PSDB de Minas, exatamente. Você já deve ter ouvido falar, teve menos repercussão, o Mensalão Mineiro. Um ex-governador tucano de Minas Gerais desenvolveu essa prática e comprava apoio dos deputados estaduais de Minas Gerais na Assembleia Legislativa. O PT clonou o modelo e levou para o governo federal. Como o Marcos Valério estava envolvido nesses esquemas, tinha relação com um tesoureiro do PT, com gente que mexia com a arrecadação ilegal de dinheiro do PT, ele teve acesso às informações que ele está trazendo a público, envolvendo a questão de quem seriam os mandantes do prefeito de Santo André. Aliás, curiosamente, mais ou menos na mesma época, sob circunstâncias parecidas, foi assassinado o prefeito Toninho de Campinas,
também envolvendo uma questão de arrecadação ilegal de dinheiro com empresas de ônibus na Prefeitura de Campinas. No caso do Marcos Valério, ainda dessa delação que envolve o assassinato do ex-prefeito de Santo André, 9 pessoas relacionadas ao crime foram assassinadas depois, entre policiais, investigadores, perito criminal e testemunhas. 9 pessoas. Razão pela qual, até hoje, esse caso não teve o devido esclarecimento. Vamos ver se agora as coisas vêm à tona e a Polícia Federal reabre o caso, investiga profundamente a verdade. E a verdade é que o povo brasileiro, que vai escolher o seu presidente da República, vai escolher o governador de São Paulo, outros governadores, precisa saber quem é o PT e não pode ir para a urna pensando que vai votar no PT e quando a urna se abrir ganhar de presente o PCC. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, antes das 2 da tarde. Lembre-se, esse vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco e pingue seu Pix mensal aqui. É graças à sua doação que este canal mantém a sua independência, entregando informações e análises com viés conservador há mais de 2 anos.